Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudo da doutrina dos Espíritos. O nosso programa é Encontro com o Espiritismo, para reflexão e tirar as dúvidas das pessoas que não conhecem o Espiritismo e confundem a doutrina espírita com outras práticas espiritualistas, práticas estas que não há nenhuma ligação do espiritismo com elas. O espiritismo respeita todas as crenças religiosas e não se apresenta como o dono da verdade, porque o dono da verdade é Deus. De lá para cá, tudo é limitado e tudo é relativo, mesmo porque religião não salva ninguém. O que salva a criatura é ela própria, quando se interessa a fazer penetrar o reino de Deus dentro dela. Depende unicamente de cada criatura humana e não da religião. Embora se reconheça que a melhor religião é aquela que torna melhor o homem, moral e espiritualmente falando, que forma o caráter do homem dentro das bases do cristianismo do Cristo, do que ele ensinou naquela época. Embora se reconheça isto, mas a religião propriamente não salva ninguém, se esse ninguém não quer se salvar. Decorar a Bíblia não dá salvação. Praticar o culto exterior da religião também não dá salvação. Praticar os rituais da religião também não dá salvação, porque nem sempre o bom devoto é bom cristão. Às vezes a criatura é bom devoto, mas é mau cristão pela prática, pela conduta. Ele é um mau cristão, mas é um bom devoto. Por isso é que se diz que nem sempre o bom devoto é um bom cristão, porque é bom devoto na prática do culto exterior, é sectário da sua igreja, da sua crença religiosa, é um sectário, é fanático, é um camelô, mas não é um verdadeiro cristão. Então o Espiritismo, ele respeita todas as crenças religiosas e não se coloca na posição de dono da verdade e nem de único salvador do homem. Porque o homem é ele próprio que se salva e não nenhuma crença religiosa. De maneira que o Espiritismo aponta a caridade, a prática do bem unicamente e o exercício da humildade verdadeira. Não é humildade de aparência, é humildade verdadeira, aquela que Deus conhece, de modo que o Espiritismo apresenta como porta de entrada para o reino de Deus a caridade e a humildade. Essa é a porta de entrada da salvação. O Espiritismo não se apresenta nem como dono da verdade, nem como salvador da humanidade. Não dá salvação a ninguém. Não promete salvação a ninguém. O Espiritismo aponta a caridade, unicamente a caridade e a humildade como meio único de salvação do espírito humano. E está dentro daquele princípio que Paulo, o apóstolo, ensina na primeira epístola dele aos Coríntios. Ele aponta a esperança, a fé, a esperança e a caridade como as três maiores virtudes. Porém, na linguagem de Paulo, no entendimento de Paulo,
a maior de todas as virtudes é a caridade. É maior até mesmo do que a fé. A caridade está acima da esperança, está acima da própria fé. Isto é o que Paulo apóstolo ensina na sua primeira epístola aos Coríntios, que todos os cristãos de todas as religiões que se declaram cristãs, devem conhecer e devem praticar. Essa é a salvação de que Paulo apresenta, que é a caridade. É esta a bandeira que o Espiritismo ostenta para toda a humanidade. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja. Não é fora da verdade, que todo mundo tem a sua verdade particular, individual, de acordo com seus interesses pessoais. E nem é fora das injustiças. É fora da caridade, não há salvação. Isso é o que o Espiritismo ensina na sua grande bandeira para a humanidade inteira. E nós então consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos a pergunta de uma senhora que é protestante, se declara protestante. E ela diz que a mediunidade não é coisa do Satanás. É o que a nossa irmã pergunta. Ela pergunta: a mediunidade não é coisa de Satanás? Quer dizer, é o Satanás, está ligado ao Satanás, ligado ao demônio? Quem mexe com ela é o diabo? É o Satanás, é o demônio? É isso que ela está perguntando, porque ela acha que é assim. Mas a nossa irmã da Igreja Cristã, ela está redondamente equivocada. Deve estudar a Bíblia e deve estudar também o Espiritismo. E ver que o Espiritismo está na Bíblia. E a Bíblia aprova o Espiritismo. E o Espiritismo confirma também a Bíblia. Ora, quem diz que a mediunidade é coisa de Satanás nem conhece o Espiritismo e nem tampouco conhece a Bíblia. Deve estudar os dois para poder emitir um julgamento sensato, lógico, porque não se pode condenar uma coisa que não se conhece. É o que diz a razão. E nós, então, depois desse ligeiro preâmbulo, devemos dizer, para esclarecer a nossa irmã da igreja, que os profetas do Antigo Testamento todos eram médiuns, porque a palavra profeta está ligada à mediunidade. Ninguém faz profecia, previsão. Profecia é sinônimo de previsão, antecipar o acontecimento das coisas. Ninguém faz isto de imaginação. Profeta não profetiza da sua cabeça, nem da sua imaginação. Todo profeta é médium. Por que ele é médium? Porque ele é uma ponte entre a humanidade e o mundo dos espíritos. Ninguém faz profecia sem a permissão de Deus. Não se faz profecia sem a permissão de Deus. Todos os profetas foram médiuns, a começar do profeta Moisés. Moisés recebeu os 10 mandamentos da lei de Deus: não matarás, não levantarás falso testemunha contra o teu próximo, não cobiçarás, não adorarás imagem de escultura, nem de cima nem de baixo. E ele então recebeu pela mediunidade, escreveu na tábua das leis os 10 mandamentos da lei de Deus, que é o decálogo,
que ainda hoje é o farol que guia os caminhos da humanidade. Segundo, a própria Bíblia é, literalmente falando, um livro mediúnico. A Bíblia, o Apocalipse, é mediúnico. Foi João, o apóstolo João, está na Bíblia, que se deslocava, os espíritos superiores deslocavam João para que ele tivesse visões no mundo espiritual do futuro da humanidade. E tudo que está no Apocalipse, que é uma obra literalmente mediúnica, que está no Novo Testamento, não faz parte do Antigo, mas do Novo Testamento. É um livro literalmente mediúnico. Foram os espíritos que ditaram para o médium João, o apóstolo de Jesus, que era médium. Todos os apóstolos de Jesus, inclusive o Judas Iscariotes, era médium. Faziam todos, depois que Jesus se ausentou, depois do Calvário, eles ficaram na Igreja do Caminho, realizando uma ou duas vezes semanalmente sessões mediúnicas. E a Bíblia não diz que a sessão era para receber Satanás, o diabo, o demônio. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que era para receber os espíritos. E Paulo, o apóstolo, que também era médium e dos bons, Paulo ensina como receber os espíritos. Mandava bilhetes naquela época, cartas, para os apóstolos de Jerusalém, ensinando como eles deveriam realizar sessões de mediunidade. Logo, a mediunidade lá não diz na Bíblia que Paulo mandou as cartas envolvido pelo demônio, pelo Satanás. Não. É que os médiuns eram médiuns, os apóstolos. Um recebia espírito pela boca, os espíritos falando por ele. Outros recebiam espírito psicografando, como fazia Chico Xavier. Os evangelhos são fruto da mediunidade dos 4 evangelistas. Vamos nos reportar também, para estudo e reflexão, ao dia de Pentecostes, festa do judeu, para comemorar a saída dos judeus, dos primitivos hebreus, do Egito para a terra de Canaã, que era a terra prometida. Todo ano os judeus faziam uma festa. Ao mesmo tempo da festa dos judeus, faziam os cristãos daquela época, os apóstolos, a festa também dos cristãos, chamada Pentecoste. Nessa festa, os apóstolos receberam os espíritos superiores. E os apóstolos falaram nas línguas dos estrangeiros que estavam ali presentes. E eles não sabiam aquela língua. Falaram em fenício, falaram em assírio, falaram em hebraico, falaram também em grego, falaram também na língua dos antigos romanos, falaram em todas as línguas. Eles não sabiam, mas eram os espíritos que inspiravam eles, atuavam neles para falar aquela língua. Todos eram médiuns. E a Bíblia não diz que estava ligado ao demônio nem ao Satanás. Que o Satanás nem o demônio não se comunica com ninguém. Porque não existe. Como é que vai se comunicar se não existe? Existem os espíritos do bons, luminosos, que dirigem a humanidade, e existem os espíritos das trevas, opostos ao movimento do bem. Isso é o que o Espiritismo nos ensina, e está no Livro dos Espíritos, está nas obras da codificação espírita. Então, esta é a resposta à pergunta da nossa irmã da igreja, se a mediunidade não é coisa do demônio, não é coisa de Deus. Porque o Filho de Deus são médiuns, e a mediunidade é dada por Deus aos médiuns. E tem uma lei que Deus também criou
para dirigir os médios. Logo não é coisa de Satanás, é coisa da luz, é coisa de Deus. E muita paz.